E chegamos ao fim dessa série. Hoje vai ser o último vídeo onde eu vou falar sobre a técnica do palácio de informação, que é uma técnica muito comum, muito utilizada e muito simples de se aplicar, principalmente para coisas que você precisa de lembrar que não necessariamente tem uma ordem específica. Eu vou falar também sobre metáforas e analogias, que é uma outra forma de ajudar o seu cérebro a organizar essas informações e compreender e fixar esses blocos de informações. E por último, uma técnica específica para teste e para prova também, que eu apliquei principalmente no final do ensino médio, apliquei também no Enem e realmente funciona. Me ajudou bastante, inclusive a aumentar a quantidade de acertos que eu tive no último e no penúltimo Enem. A técnica do palácio da memória consiste em você pegar algumas informações que você precisa de lembrar e associar com algum ambiente, seja a sua casa, seja o seu escritório, algum ambiente. Como que você faz isso? Você, através dos objetos, você vai criar gatilhos que vão fazer você lembrar de uma determinada informação. Por exemplo, você precisa de lembrar da sua lista de supermercado porque você não tem celular, sei lá, você foi roubado. Você precisa de lembrar todos os itens de uma lista para você comprar e você não levou em uma anotação, em uma folha. Como que você pode fazer? Você pode associar as áreas do supermercado com os produtos que você quer comprar. Assim que você entra nessa área, você automaticamente começa a lembrar dos itens dessa lista. Essa técnica foi aprovada durante uma pesquisa que de 40 itens de uma lista de supermercado, utilizando essa técnica, teve um retorno de até 95%. Então as pessoas lembravam realmente associando memórias que você precisa a um determinado objeto. E você pode fazer isso para tudo. Na sua casa também, de tarefas diárias que você precisa de fazer, que não necessariamente você sempre lembra, é só associar isso a algum objeto, alguma coisa, que vai ser o gatilho suficiente para você estimular a sua memória até que você lembre efetivamente do que você tem que fazer, tá? E aí é o seguinte, qual que é o maior problema dessa técnica? É que ela serve para você lembrar coisas não sequenciais. Então não tem muito como aplicar em conceito. Se você está aprendendo alguma coisa nova, algum conceito que seja mais complicado, um nível maior. Tá, Guilherme, então essa técnica não serve quase nada para mim. De fato não. Mas aí a outra, que é analogia e metáfora, é muito legal. Por quê? Quando você está aprendendo uma coisa nova e você realiza uma metáfora ou uma analogia com algo que você já conhece, isso fica marcado no seu cérebro e diz para ele que aquela informação ali é importante. E toda vez que você tentar lembrar desse conceito, você vai provavelmente lembrar da metáfora ou da analogia antes, para depois lembrar do conceito. É uma técnica de resgate de informação. É como se você estivesse resgatando blocos de informação através de um estímulo, que são essas analogias, tá? E ela é muito boa, essa técnica é muito boa, principalmente porque você consegue fugir daquele bloqueio. Para quem não viu os vídeos da série, eu recomendo, todos os links aqui na descrição. Tem um episódio especificamente que eu falo sobre bloqueio de informação, quando você já está acostumado a olhar para um problema sobre uma ótica, dificilmente você vai olhar, você vai mudar a sua perspectiva sobre ele. E essa técnica ajuda você a lutar contra isso, porque através dessas metáforas, através dessas analogias, você consegue criar conexões melhores entre assuntos, entre conceitos que sejam básicos ou complexos, e aí você consegue chegar a soluções porque o seu cérebro começa a criar mais relações neurais, tá? E por último, vamos falar sobre essa técnica de prova, então, que é uma técnica específica para teste mesmo. Normalmente você aprendeu a começar as provas pelas questões mais fáceis, né? E na verdade, uma dica que eu te dou, e aí você precisa ter um psicológico muito forte para fazer isso, estar muito bem com você mesmo, ter a visão de que um teste ele não é algo que está te colocando em risco, não é algo que vai atingir você, que vai ser ruim para você.
E na verdade é uma oportunidade de você colocar todos os seus conhecimentos em prática. É uma questão de mindset, uma questão de modo como você vê as coisas, tá? E para aplicar essa técnica, você não pode ter um psicológico fraco para começar uma prova. Por quê? Além de você rever as questões rapidinho, só dar uma lida rápida. É claro que se eu pegar uma prova tipo o Enem, que são 90 questões, isso é mais complexo, mas você pode fazer isso por matéria, então, que aí o número de questões diminui. Inclusive na matemática, que é onde a maioria das pessoas tem dificuldade, você vai rever todas as questões e vai começar pela mais difícil. Só que a questão é, você não pode se ater a resolver essa questão. Se você ficar mais de 2 minutos tentando resolver essa questão, você pula por uma fácil. Então é sempre intercalar as difíceis com as fáceis, começando pela mais difícil. Por quê? Porque assim o seu cérebro já começa a trabalhar inconscientemente na resolução daquele problema que é mais difícil. Então, por isso que indica-se você intercalar entre as mais difíceis e as mais fáceis. E realmente funciona, porque às vezes você está lá no final da prova, você já está até cansado. Normalmente, se você fosse fazer essa questão cansado, você não ia conseguir resolver. E aí o seu cérebro chega a um pensamento lógico, consegue criar várias conexões que vão te levar a uma solução para aquele exercício e vão te garantir aqueles pontos, tá? É um pouco frustrante, às vezes, quando isso não acontece. Sim, mas aí é por causa de vários outros fatores, né? Às vezes você tá com ilusão de competência, às vezes você tá nervoso demais e te dá branco. Por isso que eu falo que essa técnica tem que ser aplicada quando você está muito tranquilo, quando você está com aquele sentimento de dever cumprido, eu estudei, eu sei, porque senão realmente fica mais difícil e se você não souber usar ela, ela pode deixar mais nervoso ainda e dificultar a sua prova, tá? Mas funciona, eu já usei e realmente me ajuda muito na hora de fazer testes, principalmente de certificados também. Comece sempre pelas mais difíceis e ter uma visão geral de todas as questões também é muito importante para você justamente saber o que você sabe, o que você não sabe, quais questões você vai demorar mais tempo, quais que você não vai demorar e fazer essa intercalação, tá? Então é isso, essa foi a série. Eu trouxe todos os conceitos principais para vocês, eu não me ati demais em detalhes tão profundos assim. Para quem quer aprofundar, eu recomendo ver o curso, mas para quem queria ter uma visão geral dos conceitos mais importantes, das técnicas mais importantes, são essas que eu falei para vocês. Eu quero saber o seu feedback, como que você estuda, qual que é a forma mais confortável para você estudar e aprender também, guardar essas informações, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e tchau!